Lari, como que você fez pra se adaptar? Como que você fez pra entender? Como que você conseguiu gerir essa coisa da linguagem? Justamente, gente, é sobre... Gente, esse cabelo, meu Deus. Justamente, gente, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Como que foi a minha adaptação aqui da linguagem em Portugal? Oi, gente, sejam muito bem-vindos. Pra quem não me conhece, meu nome é Lariane Amorim, eu sou uma brasileira que vive em Portugal. E, gente, essa questão da comunicação é uma das coisas que mais mexem com a gente, eu acho que pra mudar pra qualquer país. Primeiro passo, assim, pra você conseguir entender, você precisa ter contato, como dizem eles aqui. Você precisa estar na sociedade, você precisa se jogar, você precisa ter isso, esse contato mesmo todos os dias, se possível. O que acontece? No começo a gente tem muita vergonha, a gente tem muita vergonha de falar, a gente tem muita vergonha. Eu tinha muita vergonha deles não entenderem o que eu tava dizendo e ficar naquilo, tipo inglês, sabe? Tipo, excuse me, com licença, excuse me. Tipo inglês, que a gente tem isso de, nossa, será que eu vou falar? Será como que vai ser, gente? Será que a pessoa vai entender? Será que eu vou passar vergonha? E, gente, tá tudo bem se você errar, tá tudo bem se você não perceber, tá tudo bem você perguntar de novo, tá tudo bem você pedir pra pessoa repetir. O que aconteceu? Como eu consegui lidar com isso? Nós demoramos quase 5 meses pra mudar pra essa casa, se eu não estiver enganada. Então, nesse tempo ainda eu tinha muito medo. Eu ouvia muito eles falarem, mas ainda não tinha essa coragem de falar com os portugueses. Então, o que eu fazia? Quando nós mudamos pra essa casa, eu ligava nas companhias, eu ligava contratando o serviço e eu sempre falava, olha, eu sou brasileira, eu acabei de chegar, eu não consigo perceber muito, eu falava entender, né? Não consegui entender muito o que vocês dizem ainda, então se você puder ter um pouquinho de paciência, às vezes eu vou te perguntar. Gente, eu era muito assim, porque o que acontece? Quando a gente chega aqui, a gente tem muito receio de muita coisa, a gente tem muito medo, porque a gente tá em outro país, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe como as pessoas vão lidar com a gente tem medo, mas eu falo pra vocês, não tenha medo, porque o medo, ele trava o que Deus tem na nossa vida, seja em qualquer lugar, seja em qualquer aspecto, seja em qualquer área da sua vida, o medo ele trava o que Deus tem pra nós, o medo trava os nossos sonhos. Eu comecei a buscar isso, eu comecei a querer entender, então eu ligava nas companhias, tentava contratar o serviço, fazia dessa forma, eu falava, sempre explicava. Algumas pessoas eram muito estúpidas, mas é natural também. Se a gente não ouvir não, a gente também não cria estrutura espiritual, então eu tava começando a entender o ambiente, e aí eu comecei a fazer isso. Gente, isso me ajudou imenso, porque o que acontece? Eu tô falando imenso, eles falam imenso aqui, me ajudou muito. Hoje, gente, eu até arranho português de Portugal. Miguel, Portugal, eu até incorporo Patrícia portuguesa às vezes. E tá tudo bem, percebe? Mas é porque eu fui atrás disso. Pelo amor de Deus, imagina se português vendo isso, gente, por favor, tenha fazer isso comigo, eu tô tentando aprender o sotaque, tá bem? Mas vamos devagar, portugueses. As pessoas, elas têm muita paciência, existem muitas pessoas legais que eu... Gente, eu faço uma coisa que vocês não estão entendendo. Às vezes eu tenho um pouco de receio de falar uma palavra. Por quê? Porque às vezes não tem o mesmo significado que a nossa aí do Brasil, né? Então a gente sabe que rapariga aqui em Portugal é menina nova. No Brasil não é esse significado. Então às vezes pra falar uma palavra, eu falo assim, olha, eu não sei se vocês dizem assim aqui. Vocês dizem, a gente diz. Ou não, a gente diz de outra forma. E aí eu explico o significado, às vezes pra não ter aqui um lado meio estranho assim. Mas enfim, gente, aí é uma coisa que você vai pegando com o tempo, você precisa se jogar, porque você é o diferente aqui. Não ouça as pessoas que ficam falando assim, Mas é português de Portugal. É mesmo português. Nossa, brasileiro falando português de Portugal. é português, é língua portuguesa, ok, mas é sotaque diferente. É como o inglês britânico, que tem um sotaque, que tem palavras diferentes, e o inglês, por exemplo, dos Estados Unidos, enfim, daquele lado. Tem português de Cabo Verde, tem português do Brasil, tem português de Portugal, tem vários tipos de português. Eu digo assim, o sotaque, a maneira, expressões, enfim. Então aprenda, tá? Não deixa isso te fazer entrar no quadrado, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Enfim, gente, se joga na sociedade e vai. Esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, seu amei, se inscrever no canal. Por favor, compartilhe com seus amigos, que me ajuda muito. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá, porque eu posto muita coisa legal. Eu tô sempre com vocês. Enfim, gente, é isso. Beijo, beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo e tchau!